O fundo da tela tem o símbolo de uma cadeira de rodas com uma arte estilizada em desenhos geométricos sobrepostos com tonalidade mesclando as cores preta, marrom, vermelha, laranja e amarela. O apresentador Mário, de fisionomia oriental, aspecto de 50 para 60 anos, cabelos grisalhos e curtos, rosto ovalar, barba rente por fazer, está vestindo uma blusa bege com zíper. A entrevistada se chama Paloma Rodrigues, é bibliotecária da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, mestrada em biblioteconomia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, MBA em Gestão Empresarial e especialista em Educação Infantil. Ela tem cabelos longos e loiros, rosto comprido, pele clara, aparentando 27 para 37 anos, sobrancelhas finas, vestindo uma camisa rosa. Atualmente trabalha como integrante em um projeto de estudo analítico e transdisciplinar em políticas públicas sobre a acessibilidade do turismo no estado do Rio de Janeiro, pela Unirio. É a sua parte, né? Que atualmente trabalha em um projeto. Me diga melhor desse projeto. Hoje eu trabalho com um projeto de turismo, né? Turismo acessível. Então, nós estamos fazendo um mapeamento dos pontos turísticos do estado do Rio de Janeiro, para verificar a parte de hotelaria, os pontos turísticos que são acessíveis. Então, está sendo feito em parceria, a Unirio, que é a Universidade Federal, foi a instituição que foi escolhida para com seus pesquisadores, né, que é onde eu entro para fazer, e a ONG Solaris, que solicitou que fosse feito esse estudo. Então, são enviados questionários, nós fazemos lives uma vez ao mês, nós temos a página, né, no Instagram, que é Turismo Acessível, e nessa página nós colocamos, né, algumas informações referentes ao projeto e também colocamos as lives, que nós trazemos pessoas com deficiência para falar sobre o assunto e dar orientações do que fazer para melhorar. Turismo e Acessibilidade, o nome da página do Instagram e do Facebook. E quais estão sendo os avanços? Iniciou o projeto, quanto tempo já está esse projeto? Esse projeto está com 5 meses, tem previsão para durar por 7 meses. Então, nós já fizemos alguns levantamentos em relação à questão de acessibilidade, nós fizemos uma amostra, né, porque o estado do Rio de Janeiro é enorme, então separamos locais da região dos lagos, região serrana, e diversos lugares, e assim estamos fazendo um mapeamento dos pontos turísticos, enviando as mensagens no questionário para a rede de hotelaria e para os pontos turísticos, como eu falei, e recebendo as respostas para saber sobre as questões de acessibilidade. Pelo que eu vi até agora, Mário, muitos não estão preparados para receber o turista com deficiência. Isso é algo preocupante, porque, inclusive, o que nós colocamos no artigo, conforme vamos recebendo essas questões desse levantamento, é que grande parte, uma porcentagem boa da população, se eu não me engano, 10 a 15%, possui algum tipo de deficiência. E você não está preparado para receber esse público, seja no site, seja nos quartos acessíveis, ou até nas formas de locomoção, é algo preocupante. Entendo, realmente. Mas aí, esse projeto daria um meio, um caminho para ser inserido nas políticas públicas? Na verdade, já existe legislação para isso, né? Existe legislação que garante à pessoa com deficiência o direito de ir e vir, que não pode ser impedida. O que nós estamos fazendo é fazer esse mapeamento, que é um estudo analítico realmente sobre essas políticas públicas. Então, o nome do projeto é Turismo Acessível no Rio de Janeiro.
Acessibilidade do turismo no estado do Rio de Janeiro, um estudo analítico e transdisciplinar sobre a política pública. Eu também posso deixar o site, né, do projeto para vocês irem acompanhando os resultados da pesquisa, porque, na verdade, é para benefício da população, né, que possui algum tipo de deficiência, e acompanhar esse estudo, né, e a relação desse levantamento e a aplicabilidade. A forma com que você está analisando todos esses dados que estão vindo para você, você disse é preocupante, mas a ponto de ter que começar do zero, ou já há indícios de uma mudança? Há indícios. Graças a Deus, há indícios, até porque isso é legislação, né? Está pautado em legislação. O que nós estamos fazendo, esse estudo, é justamente para oferecer aos gestores públicos, empresários, funcionários, sobre essa realidade que está vivendo. Mas 100% das pessoas não abordam? Não, existem locais próprios para receber, mas diferente da quantidade que a gente queria. A gente queria que a lei estivesse sendo cumprida, né? Que fala que na rede de hotelaria, em todos os quartos, é preciso existir uma porcentagem de quartos voltado para a pessoa com deficiência. E hoje não está sendo cumprido em todos, mas alguns cumprem. Então, a gente quer mostrar que é possível, que alguns estão fazendo, mas outros ainda não têm essa conscientização, de forma errada. E o X da questão é o transporte, que é a questão crucial aí. De fato, houve um movimento de uma mudança por causa de eventos que aconteceram no Rio de Janeiro. Verdade. Copa do Mundo e Olimpíadas, houve muito investimento. Mas você vê alguma melhoria? Infelizmente, os ônibus, eles possuem o elevador, né? Mas os motoristas não sabem utilizar. Então, por vezes eu trabalho na Gávea, então, por vezes eu vi o ônibus parado porque não conseguia, a pessoa descer o elevador, fica muito tempo parado, então aí fala, não recebi treinamento, não sei utilizar. Foram inseridos, né, nos transportes públicos os meios para que pessoa com deficiência física conseguisse acessar. Mas acaba que muitos ônibus já estão sucateados, não funcionam, por mais que sejam ônibus que foram comprados, né, nos jogos, não utilizam. Aí, nos metrôs, né, trem, em algumas estações possuem o elevador, né, a plataforma de acessibilidade, mas ainda eu vejo um caminho longo a seguir. Nós ainda estamos muito aquém de um mundo ideal, né, com os recursos acessíveis. O que eu falei, né, a rede de hotelaria precisa ter 5% dos quartos indicados para pessoa com deficiência. Não tem. A questão dos ônibus, você não pode impedir a pessoa de se locomover, mas elas são impedidas por causa do transporte. Então, assim, são muitas barreiras para se transpor. É o que eu falo, nós estamos evoluindo, mas a passos lentos. Diálogo com o poder público e a rede privada que corresponde à metodologia para a utilização de equipamentos adaptados. A tecnologia, voltando a falar de tecnologia, de fato, eles poderiam ter utilizado um outro modo de adaptação. Só para um exemplo, nesse caso, há estruturas que é mais fácil utilizar uma rampa do que um elevador. Concordo. Não só pela prática, mas pela economia também.
rampa, ou, melhor dizendo, em um veículo, piso rebaixado, ao invés de novo, um elevador, iria ter uma praticidade melhor. Essa metodologia não foi analisada para que fosse investido de uma maneira correta? Bom, a lei de acessibilidade, né, que é a 10.098, né, que é de 2000, ela fala sobre essas questões, né, as normas, né, o direito das pessoas com deficiência. Então, digamos, 23 anos? Sim, 23 anos. Esses prédios foram construídos há quanto tempo? É o que eu falo. Antes, não se pensava nisso. Então, hoje, para eles alterarem a estrutura, e alguns prédios nem conseguem, né, se alterar. Por exemplo, eu sei que tem estações do metrô Siqueira Campos, se eu não me engano. Nossa, é uma escadaria terrível. Você não consegue colocar rampa, digamos, na estação do metrô de Siqueira Campos, que é aqui do Rio. E tem outros ambientes. Existem ambientes que são possíveis de você inserir rampa, fazer uma obra na infraestrutura para fazer essas melhorias, porque é algo que vai dar um retorno mais rápido, não vai precisar investir com manutenção posteriormente. Mas tem outros, e na grande maioria, que você não consegue. A estrutura nem permite que isso ocorra. Eu digo isso, inclusive, pela biblioteca que eu trabalho. Eu trabalho numa biblioteca que fica no terceiro andar de um edifício. E você consegue chegar até ela com um elevador de acessibilidade, né? Um elevador do prédio. Dentro da biblioteca, ela tem o andar superior, escadas que dão acesso ao segundo andar. Impossível colocar rampa. Impossível não. Seria muito mais complicado colocar uma rampa, porque é íngreme. E o que aconteceu? Nós colocamos um elevador, uma plataforma acessível para os usuários que possuem uma deficiência física acessarem. Inclusive, isso foi uma recomendação do MEC. O MEC foi fazer uma visita, percebeu que não havia e indicou que fosse colocado em um determinado espaço. Então, a fiscalização acontece. E que bom que a fiscalização acontece, porque a fiscalização está aí para se fazer cumprir a lei. Então, assim, se você não consegue colocar uma rampa, que poderia ser, como você falou, né, mais fácil, mais barato, então que coloque a plataforma, né, de acessibilidade, o elevador, enfim. Mas o que precisa acontecer a pessoa com deficiência não pode ter o impedimento de acessar o outro ambiente por conta das limitações estruturais, né? Tem algumas adaptações que são mais fáceis para um deficiente visual, para um deficiente auditivo, mas eu acho que o gasto para um deficiente físico é maior nesse aspecto, nessa reestruturação, né? Porque envolve exatamente necessidade de implantar uma rampa, implantar um elevador, né? Para um deficiente visual ou um deficiente auditivo, só depende de substituir alguma sinalização capaz de adequar a sensibilidade da pessoa, né? De não poder visualizar, mas poder ouvir, né? Para aquele que não consegue ouvir, mas pode visualizar. Isso é uma coisa mais fácil de obter uma adaptação, né? Coisa que numa pessoa com deficiência física já envolve um estudo um pouquinho mais aprofundado, né? Nesse aspecto. Bom, eu vejo que cada deficiência possui a sua limitação e cada uma tem a sua barreira para transpor, né? Eu acho que a gente se coloca no lugar do outro, né, para tentar adequar, né, a realidade. Por exemplo, às vezes eu sofri um acidente há 12, 13 anos, e fiquei um período de cadeira de rodas, porque eu não conseguia andar, eu fraturei o fêmur, precisei colocar platina, parafuso, então eu fiquei um tempo utilizando a cadeira de rodas, depois fui para a muleta, e, enfim,
depois voltei, né, às minhas atividades. Aham. E eu pude observar como coisas simples se tornam tão difíceis, como andar em uma calçada. Nossa, uma calçada esburacada, gente. E para descer da calçada, porque não tem aquela rampa. E os Sim. carros que param, né, em frente, né, à parte da calçada que tem a opção certa para a pessoa que tem a deficiência física descer ali, né, com a sua cadeira de rodas. Então eu vejo assim, cada deficiência tem a sua questão, né, a sua barreira, como eu falei. A pessoa com deficiência física vai ter essa questão de se locomover, a deficiente com deficiência visual também tem a questão de não enxergar e dificuldades também para se locomover, no caso, pede ajuda, né, para atravessar um semáforo, quando ele não é sonoro. Então, é muito complicado a gente possuir ser pessoa com deficiência ou estar com mobilidade reduzida e não ter o recurso disponível para você. A lei não se cumpra, né? Eu acho que a lei está aí para ser cumprida. Então, é muito complicado a gente saber que existe uma legislação que dá respaldo, mas as pessoas às vezes não respeitam. Obrigado por assistir até o final desta entrevista. Coloco uma sugestão de vídeo para assistir baseado no assunto deste bloco. Favor deixar sua curtida para aumentar o nível deste vídeo. O comentário seu será bem-vindo para poder iniciar uma conversa entre as pessoas que assistirem ao vídeo. Ative o sininho para receber novas notificações do canal. E compartilhe com seus amigos.